As notícias recicladas são hoje também um dos fatores que mais contribuem para haver uma menor qualidade na informação que é passada hoje pelos jornais, pelas televisões, pelas rádios, aos seus leitores, telespectadores e ouvintes. Estas notícias recicladas, sobretudo, são as notícias que têm origem em comunicados de imprensa, os chamados press releases, ou notícias que vêm de agências noticiosas. Em Portugal existe um caso muito concreto e dado a dimensão do setor em Portugal, que é pequena, e também o próprio país, que é o caso de haver uma agência, a Agência Lusa, que acaba por dominar os fatores relacionados com as notícias que são massificadas, replicadas por todos os órgãos de comunicação social, chega a todo lado. Ora, se essas notícias são de extrema importância e qualidade, excelente, é uma boa forma de passar informação à população, e informação que pode ser crucial. O problema é quando acontecem notícias e que são massificadas notícias que são falsas, são baseadas em premissas falsas, são baseadas em comunicados de imprensa, seja de governo, de autoridades públicas, de empresas, que acabam por não ter qualquer verificação e a informação é passada como sendo uma verdade universal. Ora, não é. E mesmo, muitas vezes, encontramos notícias que acabam por assumir, o próprio jornalista, o próprio órgão de comunicação social, assume pelo título que faz, pela entrada que faz, que aquela notícia é mesmo assim, em vez de dizer entidade X diz que. É totalmente diferente, é muito diferente dizer-se que alguém disse isto, o Primeiro-Ministro diz isto, ou a DGS diz isto, ou um banco diz isto, do que o próprio órgão de comunicação social assumir aconteceu isto e é mesmo assim. Ora, este é um dos exemplos, mas há muitos mais e já nem vou falar naquelas notícias que utilizam como fonte pessoas ou entidades que têm claros conflitos de interesse e nunca poderiam estar a falar sobre determinadas matérias, e o jornalista a querer ouvir essas entidades ou essas personalidades, por exemplo, na pandemia tivemos os especialistas, que havia vários, e que são daqueles mais vistos em televisão, que têm interesses financeiros porque são consultores de A, B ou C, e, portanto, eles estão ali como especialistas, mas na realidade eles deviam ser claramente anunciados pelo jornalista que escreve a notícia como é um especialista, mas é também consultor de farmacêutica A, B ou C. Isto não acontece, infelizmente não acontece. Primeiro porque essas fontes não têm interesse também em falar sobre os seus conflitos de interesse, naturalmente, mas também por falhas ao nível do órgão de comunicação social e dos jornalistas, a quem cabe verificar com que fontes é que trabalham, porque isso é fundamental para aferir se a notícia, de facto, é verdadeira e contém aquilo que se tenta procurar, que é a verdade. Este é um problema e em Portugal a Agência Lusa é, de facto, uma questão que é preocupante pela massificação e a facilidade com que em segundos, em minutos, as notícias da Agência Lusa, sejam anúncios do governo, sejam mensagens do governo, sejam mensagens de empresas ou outras entidades, chegam a todos os portugueses. E como eu disse, isso pode ser bom, quando de facto a informação é de qualidade e verdadeira, e é muito mau quando é desinformação ou mesmo notícias falsas. Este é um problema que também tem solução e, como outros que já falámos também no Página 1, tem solução e, claro, o primeiro passo seria sempre olharmos para as entidades, os reguladores, a Comissão da Carteira de Jornalistas, sindicatos de jornalistas, a entidade reguladora para a comunicação social, que fecham muito os olhos ao que a Agência Lusa faz e que acaba por ser um bocadinho um terreno de ninguém, porque mesmo alguém que, por exemplo, se veja difamado ou queira reclamar e pedir um direito de resposta, é sempre complicado
Por outro lado, as notícias da Lusa divulgadas pelos meios de comunicação social, sejam o Expresso, o Correio da Manhã, uma televisão como a RTP ou uma rádio como a TSF, acaba por se desresponsabilizar esses meios, porque qualquer questão que haja e a qualquer acusação e que se comprove que aquela notícia é difamatória ou é uma notícia falsa ou constitui qualquer tipo de desinformação em parte da notícia, os órgãos de comunicação social dizem: isto não é um problema nosso, porque isto é uma notícia da Lusa. Ora, temos aqui vários problemas. É uma questão complexa e não é simplesmente parando com as notícias da Lusa que se chega a algum ponto, porque há notícias da Lusa que são excelentes e são de extrema qualidade. Agora, tem que haver aqui um equilíbrio. E isto passa pelos reguladores estarem muito atentos e atuarem. Haver aqui também uma maior literacia da população para identificar quando surge notícia Lusa ou a Lusa e Correio da Manhã, para perceberem que aquela notícia não foi verificada pelos jornalistas do Correio da Manhã. Aquela notícia foi replicada, foi clonada e replicada sem qualquer tipo de verificação. Isso é uma questão que os leitores têm que ter noção. Por outro lado, e para terminar, tal como também outros problemas, como o das parcerias comerciais ou outros, cabe também aos próprios jornalistas começarem a ser mais ativos na defesa do jornalismo, da verdade e do trabalho de autor, ou seja, do trabalho feito pela casa. Não recorrer tanto a este tipo de reciclagem que acaba por tornar os órgãos de comunicação social, os jornalistas, meros papagaios. E isto é perigoso, sobretudo quando falamos, por exemplo, de farmacêuticas, quando há uma epidemia ou quando temos, por exemplo, questões políticas e de interesses que, sobretudo, apontam para o sentido de o governo se desresponsabilizar de alguma crise que de facto esteja a existir, por exemplo, na saúde. Por outro lado, e para terminar mesmo, uma nota para os leitores, telespectadores, ouvintes. Os leitores também precisam ser atores neste papel de serem ativos e não apenas serem consumidores de informação, mas também procurarem estar atentos e compreenderem como é que são feitas as notícias, de onde é que vêm, verificar as fontes, verificar de que meios é que vêm, se são notícias recicladas e agir. Podem sempre interagir com os órgãos de comunicação social, com os reguladores e acredito que se fizerem isso vamos ter muito melhor informação com muito mais qualidade do que temos tido nos últimos anos.